parou para pensar que organizar o patrimônio da sua família não é uma receita de bolo? Cada família tem a sua própria história, cada patrimônio foi construído com sacrifício, trabalho e escolhas. Cada legado carrega não apenas números, mas também lembranças, valores e sonhos que precisam continuar. Por isso que não existe um modelo pronto que funcione simplesmente para todo mundo. Se alguém disser que basta copiar um formato, seguir um roteiro igual para todas as famílias, tome muito cuidado. Planejamento patrimonial da família não pode ser improvisado. E quando o assunto é família, improviso custa muito caro. Custa tempo, custa dinheiro e principalmente custa a paz de quem fica. Muitas famílias acreditam que basta uma doação em vida ou um testamento para resolver tudo. Só que a vida não cabe em fórmulas simples. Ela muda e muda muito rápido. E quando a vida muda, um planejamento engessado pode tornar uma armadilha para aquela família. Tem situações que acontecem com todas as famílias e pode acontecer com a nossa. Um filho pode partir antes dos pais. Um nascimento inesperado de um novo herdeiro, uma separação dolorosa. Todos estamos aptos a isso. Conflito entre herdeiros. Nesses casos, aquilo que parecia estar organizado pode simplesmente desmoronar. O patrimônio que deveria trazer segurança vira um motivo de disputa. E o que deveria poupar custos acaba gerando ainda mais gastos. E em muitos casos, a família precisa enfrentar um novo processo de inventário com toda a dor, demora, burocracia que ele traz. Esse é o ponto central. Planejamento patrimonial que não se adapta à vida real, ele não cumpre a sua função dentro de uma família. Porque a vida ela é dinâmica, ela é cheia de imprevistos e um bom planejamento precisa ter mecanismos para acompanhar essas mudanças. É justamente por isso que existem cláusulas e condições específicas criadas para garantir essa flexibilidade e proteger famílias até nas situações inesperadas. Agora que nós já entendemos os riscos de um planejamento engessado, vamos falar de um elemento que ajuda a resolver esse problema? É a cláusula de reversão. Com a cláusula de reversão, isso não acontece. Esses bens retornam diretamente para os pais, para o patriarca ou para aquela matriarca, permitindo que eles façam um novo sistema de planejamento. É como se a vida desse uma nova chance de reorganizar o futuro. Mas é importante entender, essa cláusula não é perfeita e não serve para todas as famílias. Algumas famílias, por exemplo, preferem que, caso o filho venha a faltar, os bens passem diretamente para os netos. Outras famílias acham mais seguro que voltem para os pais ou para a mãe ou para o pai para que eles possam redistribuir. Tudo depende de como isso faz sentido para a sua realidade. Outro ponto que merece também atenção é que em alguns estados essa reversão ela pode ser tributada. É um ponto a ser considerado, não nesse exato momento, mas no futuro. É claro que esse imposto, quando ele for aplicado, ele vai ser refletido lá na frente no futuro. Ainda assim é um detalhe a ser considerado com cuidado. Por isso a cláusula de reversão é como uma faca de dois gumes. De um lado ela oferece a segurança de trazer os bens de volta para quem está no comando da família. De outro, ela também vai permitir que isso seja decidido lá na frente, no futuro. Não significa que necessariamente vai ter que ser usado. Não existe cláusula universal que sirva para todas as famílias. Cada decisão precisa ser tomada de acordo com a história, com os valores, as prioridades de cada núcleo familiar. Eu vou te dar um exemplo prático. Imagina uma família que tem um filho e netos pequenos. Se esse filho falece antes dos pais, a vontade da família de que os bens passem para os netos pode ser cumprida. Agora, em outra família, pode ser que a preocupação maior seja manter o controle centralizado naquele núcleo original até o último momento. Nesse caso, faz sentido que os bens voltem para a família de origem. Percebe? Não existe certo ou errado, existe o que faz sentido para cada família. E é isso que torna a cláusula de reversão tão especial. Ela é uma opção de proteção, um recurso disponível que pode ou não ser usado lá na frente. Ele funciona como uma porta de segurança. Você não é obrigado a atravessá-la, mas sabe que ela está ali pronta para ser usada se a vida mudar o rumo da história. Se antes nós falamos de reversão, que resolve um problema específico, agora eu quero te mostrar algo ainda mais específico, que é a possibilidade de ajustar o planejamento quando a vida mudar. Na prática, funciona como se fosse um direito de resgatar aquilo que já foi transferido. O patriarca ou a matriarca podem trazer de volta parte do patrimônio que já havia passado para os filhos e reorganizar tudo de novo, de acordo com a nova realidade da família, como ter um botão de ajuste dentro do planejamento.
Um recurso silencioso, mas ele é essencial, que garante autonomia e flexibilidade diante de imprevistos. Eu vou te contar uma história real para ilustrar isso, vai auxiliar a sua compreensão. Um jovem casal com 2 filhos adolescentes decidiu organizar o seu patrimônio. Nós fizemos todo o planejamento com as transferências e proteções necessárias. Tudo estava pronto e funcionando devidamente. Alguns anos depois, a vida trouxe uma surpresa muito grata. Nasceu o 3º filho e veio a preocupação para aquela família. Já havia passado tudo para os 2 primeiros filhos e como incluir esse 3º filho. Sem essa possibilidade de ajuste, o casal teria que enfrentar algumas conversas delicadas e ajustes mais delicados ainda e talvez abrir mão de parte daquilo que tinham organizado. Isso poderia gerar atritos e insegurança, mas com o planejamento patrimonial da família devidamente ajustado, havia essa prévia possibilidade de reorganizar. Mas como o planejamento já previa essa segunda chance, a solução foi simples. Eles trouxeram de volta uma parte daquilo que havia sido organizado, reorganizaram o patrimônio, incluíram um novo filho de forma justa e equilibrada. Percebe a tranquilidade que isso gera para a família? Aquele casal não precisou entrar em embate, não precisou improvisar, nem precisou começar do zero. O sistema estava preparado para se adaptar. E essa flexibilidade não serve apenas para o nascimento de um novo herdeiro. Pode ser usado em várias situações, quando há um arrependimento de uma decisão tomada, quando surge a necessidade de redistribuir melhor os bens, ou mesmo quando os pais sentem a necessidade de ajustar, adequar aquele controle para proteger a família. O mais interessante é que esse direito de ajuste ele pode ser exercido sem grandes burocracias, de forma legítima e segura. Na prática, é como se o planejamento dissesse: se a vida mudar, você não precisa se desesperar. Existe um caminho pronto para reorganizar. Essa possibilidade de mudança garante não apenas segurança jurídica, mas também paz de espírito. Ser guardião do legado não é só proteger contra riscos externos, como impostos, processos, mas também contra imprevistos internos que toda família pode enfrentar. Nascimento, falecimento, mudança de rumo. No fundo, esse recurso nos lembra de um bom planejamento, que ele não é estático, ele é vivo. É um planejamento que cresce e se adapta junto com a família, garantindo proteção em qualquer cenário. Tudo que nós vimos até aqui, as formas de trazer os bens de volta, a possibilidade de ajuste, as segundas chances, nos mostram uma verdade ainda maior. Um bom planejamento, ele não se resume à ferramenta jurídica. Ele representa uma forma de pensar, uma mentalidade. Essa mentalidade tem um nome que é educação patrimonial da família. Educação patrimonial significa olhar para o patrimônio não apenas como uma soma de bens, mas como um instrumento de cuidado. É exigir que cada decisão tomada hoje ecoe na vida dos filhos, netos e até bisnetos. É entender que proteger o patrimônio não é só preservar riqueza, mas preservar histórias, vínculos e a tranquilidade de quem vai dar continuidade. É exatamente por isso que falamos tanto em ser guardião do legado. O guardião do legado não é apenas aquele que construiu bens, mas aquele que se responsabiliza por organizá-los, por protegê-los e transmiti-los de forma sábia. Ser guardião do legado é ter consciência de que a vida é cheia de imprevistos, sim, mas que esses imprevistos podem ser absorvidos sem caos, desde que haja preparo. É fazer do planejamento um ato de amor e de responsabilidade. Pensa aqui comigo, se algo inesperado acontece hoje, sua família estaria pronta para lidar com isso? Se amanhã nascesse um novo herdeiro, haveria espaço para ele no planejamento? Se um dos filhos partisse antes, o patrimônio estaria protegido? Ou se perderia em disputas e burocracia? Essas perguntas não têm a ver apenas com números, têm a ver com paz, com a serenidade de saber que, aconteça o que acontecer, existe uma estrutura pronta para proteger quem você ama. E é essa a essência da educação patrimonial. Não deixar o futuro ao acaso. É preparar a família para que ela não herde problemas, mas sim uma segurança. É garantir que cada geração receba não apenas bens, mas também ordem, clareza e confiança. O mais interessante é que essa mentalidade, ela muda a forma como a própria família enxerga o seu patrimônio. Os filhos e os netos não veem apenas imóveis, empresas e investimentos. Eles passam a ver responsabilidade, continuidade e cuidado. Isso transforma a relação com o legado. Por isso, quando nós falamos de guardiões do legado, estamos falando de pessoas que decidem romper com a cultura do improviso e a desorganização. São pessoas que entendem que herança não pode ser sinônimo de litígio, mas de continuidade, que sabe que o patrimônio, por mais valioso que seja,
ele só cumpre seu papel quando ele é transmitido com sabedoria. E talvez o mais bonito disso tudo seja perceber que ao adotar essa mentalidade, nós não estamos protegendo apenas os bens, estamos protegendo as relações, protegendo a harmonia da família, estamos deixando como herança não só aquilo que nós construímos, mas a certeza de que nós preocupamos com quem fica. Essa é a verdadeira missão de quem escolhe a educação patrimonial e decide ser um guardião do legado. Chegando agora ao final dessa conversa, fica um ponto muito claro. O planejamento patrimonial da família que não se adapta, ele não protege verdadeiramente. Vimos que existem caminhos para lidar com situações inesperadas. A possibilidade de trazer de volta os bens quando a vida dá uma reviravolta. A chance de ajustar o que já foi feito sem precisar começar tudo do zero. A segurança de reorganizar quando um novo herdeiro chega ou quando o destino muda a ordem natural da família. Tudo isso nos mostra que um verdadeiro planejamento não é algo estático. Ele é vivo, ele cresce, ele muda e se ajusta junto com a própria família. Mas mais do que ferramentas, o que está em jogo aqui é uma escolha de mentalidade. É a decisão de não deixar o futuro da família entregue ao mero acaso. É a coragem de enfrentar os imprevistos com preparo, sabedoria de transformar o patrimônio em legado. E talvez essa seja a mensagem mais importante. Herança não deve ser motivo de briga, mas de continuidade. Não deve gerar medo, mas tranquilidade. Não deve trazer peso, mas uma paz para a família. Quando existe educação patrimonial, o patrimônio não é apenas um conjunto de bens. Ele se transforma em uma ponte entre gerações. E quem escolhe ser guardião do legado entende que proteger essa ponte é proteger também os vínculos, a história, o futuro de todos que virão depois. Então, ao encerrar essa reflexão, eu deixo um convite para você. Olha para o que você construiu até aqui e se pergunta: isso vai se transformar em paz ou não para minha família? Eu estou entregando apenas bens ou também ordem e clareza e segurança para minha família? Eu estou deixando improviso ou estou deixando continuidade? No final das contas, o verdadeiro valor de um patrimônio não está no que ele representa financeiramente hoje, mas no que ele garante para amanhã. Legado não é improviso, legado é continuidade. Ser guardião do legado é justamente isso: garantir que o amanhã seja mais leve, mais seguro e mais harmonioso para aqueles que você ama.